conhecido. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Os irmãos fechem seus olhos, façam sua oração para com Deus, que Deus possa atender a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos dá de podermos estarmos, ó Deus, como criança em volta da Tua Palavra, esperando que o Senhor possa partir, ó Pai, como se parte o bolo na festa, o Senhor possa partir da Tua Palavra para nós, que nós possamos alimentar da Tua Palavra, que a Tua Palavra, ó Deus, venha, ó Pai amado, ó Deus querido, nutrir o nosso corpo espiritual, que a Tua Palavra venha tirar as dúvidas, que a Tua Palavra venha libertar, que a Tua Palavra, Deus amado, venha transformar. Pai, em nome de Jesus Cristo, tenho consciência que, ó Deus amado, eu não consigo mudar coração nenhum, eu não consigo transformar ninguém. Isso, ó Deus, compete ao Teu Espírito, e que Teu Espírito possa fazer um excelente trabalho no nosso meio nesta noite. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Eu tomo sobre o meu domínio todo espírito no recinto, em nome de Jesus. Todo passarinho de Satanás que venha comer a semente, ó Pai amado, nós rejeitamos em nome de Jesus. Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Louva o Senhor. Espírito, enche a minha sei que vocês podem fazer melhor. Espírito, deixa a minha vida. Espírito, deixa a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. deixa Deus te ver. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante. Aplaude Jesus mais uma vez. Como foi falado, o tema da mensagem é a plenitude do Espírito, ou se enchendo do Espírito, ou seja, cheio do Espírito, do jeito que você quiser. É muito difícil a gente encontrar um verdadeiro cristão que não quer ser cheio do Espírito Santo.
nós vemos grandes escritores. É um dos assuntos que mais se tem de material escrito é sobre o Espírito Santo. Se tem livros sobre a plenitude do Espírito, a busca do Espírito, efeito da ação do Espírito na vida das pessoas. Eu lembro que logo que novo convertido, eu comprei um livro que alguém me indicou. É um novo convertido, nem se falar que qualquer coisa vai acontecer, você vai fazer o teste. E aí me falaram a respeito de um livro de Benny Hinn, se estiver enganado, chamado Bom Dia Espírito Santo. É um livro que fala da experiência desse irmão que ele teve com o Espírito Santo. E eu... oh Jesus, cada coisa que você me traz. Eu estava lendo esse livro porque no meu trabalho, eu trabalhava de call center, né? Na CDL. E o tempo que eu tinha para ler esse livro era a pausa no almoço, era 2 horas de almoço, então eu li um pedaço. E quando eu estava dentro do ônibus, na época era 1802. 1802. E eu vindo, lendo esse livro, achando interessante a experiência daquele homem com Deus, né? O sobrenatural. Ele contando que ele começou a orar, ter uma vida de oração. E ele orava, fechava o quarto dele para orar e esquecia. Vai 3, 4, 5, 7, 8 horas de oração, vai orando. E dizendo que a presença do Espírito era tão grande que às vezes a mãe dele passava perto do quarto e caía chorando. Tem esse livro aí, eu acho que o pessoal, PDF, se os irmãos quiserem ler, e aí eu lembro desse livro dele, nossa, uma irmãzinha, nunca vi, falou, mas esse livro é bom de Espírito Santo, eu ouvi falar que ele é muito bom. Eu falei, eu estou gostando, está me incentivando, eu estou sentindo um desejo de orar mais, de buscar mais. Eu quero que a experiência que esse homem teve, eu quero para a minha vida também. Mas eu não entendi o que é questão de chamado, cada um tem o seu chamado, é diferente um para o outro. E aí essa menina despertou o desejo de ler o livro, e o livro não era baratinho. Eu falei, não, depois que eu terminar o livro, você vai onde? Me deu o endereço. Eu não era nem casado, viu, gato? Aí eu fui lá, deixei o livro com ela, Bom Dia Espírito Santo. Nunca mais eu vi o livro. Eu a perdoei em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu acredito que ela tenha sido edificada e edificou outras pessoas com o livro. Então, esse tema, ser cheio do Espírito Santo, você vai encontrar bastante material a respeito dele, né? Você vai ver também que o movimento pentecostal teve início nos Estados Unidos, com um grande mover do Espírito sobre uma quantidade de pessoas muito grande, né? E através desse mover do Espírito Santo na rua Azusa, né? E através disso veio para o Brasil missionários, né? Trazendo a questão do Pentecostes, né? E então você vai ver que você vai ter uma gama de material, de livros ou de situações, avivamentos históricos, né? Você vai pesquisar avivamentos no país de Gales, na China, na África do Sul, na Escócia, tantos outros lugares que foram impactados pelo Espírito Santo. Então você vai ter livros históricos mencionando a respeito disso. Agora, a grande dificuldade sobre ser cheios do Espírito Santo, a grande dificuldade é entender esta questão. Eu vou trabalhar, ver se eu consigo pelo tempo, acredito que não vai dar. A minha esposa falou, você estuda, não dá tempo de se ensinar tudo. Mas eu quero ensinar pausadamente, dentro daquilo que Deus nos deu, sobre a plenitude do Espírito. É algo muito profundo. Nós não conseguimos falar sobre este assunto num tema só. Poderíamos fazer igual que a série Netflix, né? Mete logo 8 episódios sobre o Espírito Santo e 8 mensagens sobre o Espírito Santo. Seria interessante. Vamos ver, quem sabe eu faço algumas mensagens pequenininhas e está aqui no grupo lá. Amém? Então, a grande dificuldade sobre essa questão de se encher do Espírito Santo. Então, a grande dificuldade é entender, primeiro, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Você tem várias
questões, várias explicações a respeito. A outra é o que significa ser cheio do Espírito Santo em termos práticos. O que a palavra de Deus diz a respeito de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo na questão prática. A outra é que nós vamos trabalhar o que não significa ser cheio do Espírito Santo. O que não significa ser cheio do Espírito Santo. A outra que nós vamos trabalhar é quais são os efeitos e os resultados produzidos em nossas vidas. As pessoas que têm o Espírito Santo, que é cheio do Espírito Santo, que tipo de resultado essa vida produz. A outra é de que maneira nós podemos nos encher do Espírito Santo. E a última é como que nós vamos saber se estamos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa acha que está cheio e não está. E às vezes a pessoa acha que não está, mas está cheio. Então, essa é a grande dificuldade de se entender a respeito deste tema, né? E quando nós vamos olhar várias pessoas dizendo a respeito deste tema, nós vamos ver o que Paulo vai falar a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é o João falar, outra coisa é o Pereira falar, é o Chorne falar, é o pastor falar. Agora outra coisa é o que Paulo, que é considerado um escrito inspirado pelo Espírito, ele vai falar a respeito do que é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos lendo o capítulo 5, né? Vocês pudessem ficar com o texto aberto, que eu vou usar bastante texto hoje. No capítulo 4, o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar, aqui capítulo 4 e capítulo 5, o apóstolo Paulo está na parte prática da vida cristã. Então, já no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que é o contexto remoto, o apóstolo Paulo já trabalhou sobre a vocação da igreja e a unidade do corpo. Do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 10, o apóstolo Paulo já falou sobre os dons de Cristo para a edificação da igreja. E no capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar sobre os ministérios para aperfeiçoamento dos santos, né? Que Paulo vai citar que Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Então Paulo vai tratar essa questão a respeito dos ministérios. A partir do versículo 17 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a questão, ele vai ensinar sobre a questão dos cristãos, como o cristão não deve mais viver como os pagãos viviam, como os gentios viviam. Então o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, explicando nesse versículo 17 do capítulo 4, como o cristão não deve imitar a vida do ímpio. E é interessante que no versículo 22 até o versículo de número 24, o apóstolo Paulo diz assim: e vos revestidos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Desculpa, eu li errado, 22 até o 24. Que tanto ao trato passado vos despojei do velho homem, que corrompe pela concupiscência do engano, e vos revesti do Espírito novo, no sentido, e vos revesti do novo homem. Então o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar essa questão no versículo 17, a respeito dessa questão do velho homem, em contraste com o novo homem. Então no versículo seguinte, o apóstolo Paulo vai usar um recurso literário chamado contraste, ou no português antítese. O contraste, segundo o português, é uma figura de linguagem que aproxima termos com sentido oposto na mesma frase. Então o apóstolo Paulo ele cita 13 contrastes do versículo 17 até o versículo 32 do capítulo 4, e depois ele vai citar
mais 10 contrastes. Para você entender, por exemplo, esse versículo 22, 24 que eu li, você despoja-se do velho homem e revista-se do novo. Versículo 25, para você entender, Paulo diz assim: deixai a mentira. Qual que é o oposto? Deixai a mentira, qual que é o oposto? Deixai a mentira, falar a verdade. Outro oposto: irai-vos, não pequeis. Outro oposto: pare de roubar e trabalhe fazendo o que é bom. Um outro oposto, que é o versículo 29, ele vai dizer: não saia da sua boca palavra suja, mas somente palavra que edifica, palavra boa. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então o apóstolo Paulo, ele usa esse recurso literário chamado contraste ou antítese no português, mostrando na mesma frase esta questão de sentido oposto. E quando ele chega aqui no capítulo 5, ele vai mencionar, ele vai usar o mesmo recurso literário. E quando ele chega no versículo 18, que é o versículo na qual nós lemos: não embriagueis com vinho, mas... Qual é o contraste de não embriagar com vinho? Encher do Espírito. Então, Paulo usa esse recurso literário e ele finaliza os recursos literários logo no versículo 18. Então, para a gente entender, a primeira pergunta que eu falei, que o apóstolo Paulo, porque uma coisa é eu falar, o outro falar. Agora, qual que é o entendimento do apóstolo Paulo sobre o que é ser cheio do Espírito Santo? Então nós vamos entender o que Paulo quis dizer com ser cheio do Espírito Santo. Então, a informação que ele passa para mim, para você, quando nós lemos, ele vai dizer assim: olha, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, para que nós venhamos entender o que o apóstolo Paulo ensina sobre ser cheio do Espírito Santo, nós temos que entender o contraste do que ele está passando. Então, quando ele fala que não devemos embriagar com vinho, então nós temos que entender qual é o contraste para que nós vamos aplicar no sentido de sermos cheios do Espírito Santo. Todo mundo está me entendendo? Então, eu e você, na nossa cultura, nós conhecemos bem o que é uma pessoa que está embriagada. É que o apóstolo Paulo vai dizer: não embriaguei-vos com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós sabemos que quando uma pessoa ela bebe, aqui no caso do apóstolo Paulo, vinho, né? Hoje a gente tem vodka. O cara quer chapar lentamente, ele fica no vinho. Agora, se ele já quer dar, eu lembro que eu nunca fui, antes eu não era cristão, viu, irmãos? Eu quero deixar bem claro que o que eu vou passar para vocês agora quando eu não era cristão. E tinha umas festinhas no Salgado Filho, carnaval, o Salgado Filho bombava. E eu não quero que vocês zombem de mim, mas eu já fiz academia. Eu fazia academia e malhava muito peito, braço e tal. Perna não gostava muito não, minhas pernas fininhas. E tinha galerinha da academia que marcava de ir na festa do Salgado Filho. Já tinha galerinha da academia. E tinha uns bombadão, uns caras muito fortes. O João, na época, não sei se você conhece o João da academia, eu fazia academia com ele, era um cara muito forte. Ele lembra muito Conan, aquele filme Conan, Bardo. E eu andava com ele magrinho. Vou colar com os caras fortes. E aí, a gente tinha a opção, fazia reunião da galerinha. Ô Jesus, tem misericórdia. E aí, galera, como é que tá a grana? Hoje nós estamos ruins da grana, vamos dar grana. Então, nós vamos com pinga com mel. É pinga com mel. Se a galera tivesse grana,
nós íamos beber cerveja, e ia bebendo cerveja, gradativo, conversando e tal. Eu fui forte para beber, porque eu tinha problema no fígado, eu beber e passar mal. Então, você tem a opção de você ia beber devagar, ou você ia direto na pinga com o mel. Você já bebia com 2 talagadas e já estava alegre. Aqui o apóstolo Paulo ele vai usar a questão do vinho, porque o vinho o cara vai bebendo, eu, por exemplo, não tenho o costume de beber. Se eu beber, eu já fico bêbado. Eu lembro uma vez, para Jesus, vou confessar, pastor, está me ouvindo aí, o Espírito vai trazer. Me chamaram para me participar de uma rabipência lá na sinagoga, na rua Sergipe, na Savassi. E eu fui, não sabia como que era. E aí, está lá pastores, está o rabino, né, ministrando a festa da Páscoa. E aí, dentro da festa da Páscoa, existem os 4 cálices. Aí o cara me deixa na minha mesa, tinha uma mesa com uma galerinha, citava os textos, faz as orações, e o cara vem servir vinho quente. Eu não sabia. E o cara colocou no meu copo, eu falei, oh meu Deus, como é que eu vou fazer? Hoje eu estou aqui para lagar. Isso tem muito tempo, pastor, cara, confessar. Aí, eu sei que no 4º copo, quando eu fui levantar, eu já estava meio cambaleando. Mas, graças a Deus, me converti. Não fico bêbado. Então, o que o apóstolo Paulo, quero que você entenda o que eu quero explicar para você, a visão do apóstolo Paulo do que é ser cheio do Espírito Santo. Porque a pessoa, quando ela bebe, e ela bebe uma quantidade muito grande de álcool, ela perde o seu controle, e o álcool passa a tomar o controle dela. Então o álcool sobe para a mente dela, para a cabeça dela, e ela já é agora dominada, não ela dominando, mas o álcool dominando ela. E tem pessoas que quando bebe, perde totalmente o controle. Tem pessoas que quando bebe, chega a cair, não consegue levantar, briga, xinga, faz aquele tanto de bagunça. Mas por que ele está reagindo daquele jeito? Porque o álcool entrou no sangue dele, foi para a mente dele, para o cérebro dele e tomou o controle. Ali quem está dominando é o álcool. Tem pessoa que bebe e você chega perto dele, ele chega a exalar álcool, porque o álcool está controlando a vida dele. Então, para mim e você entender o que o apóstolo Paulo está ensinando nesse contraste. Então, se a pessoa ela embriaga com o vinho, e o vinho assume o controle da vida dela, então o apóstolo Paulo diz que quando a pessoa ela enche do Espírito Santo, aí agora é o contraste, é o Espírito Santo que vai passar a tomar controle das emoções, sentimento, vontade e desejo. Já não é mais a pessoa agindo, já é o Espírito Santo. Como a pessoa que bebe, ela bebe muito, e aí o álcool toma o controle. Aí o apóstolo Paulo usa esse contraste: não embriagueis com vinho, porque vai levar a dissolução. Não embriagueis com vinho, o vinho vai tomar esse controle, mas deixar-vos ser cheio do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, nesse contraste, o apóstolo Paulo está nos ensinando que a pessoa ser cheia do Espírito Santo vai trazer a ideia de um controle total daquela pessoa. Então a pessoa, quando ela, na visão do apóstolo Paulo, ela é cheia do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está no controle da vida dela. É o Espírito Santo que está no controle das emoções, dos sentimentos, da vontade, da palavra, da ação, do caminhar. É o controle total do Espírito. Então o apóstolo Paulo ele nos ensina que ser cheio do Espírito Santo ele traz a ideia de controle. Ou seja, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Está entendendo uma coisa aqui? Todo mundo está me entendendo? E é mais interessante, eu acho muito profunda a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Eu amo. Eu me cobro, eu gostaria de dedicar mais a estudar a palavra de Deus.
é tão profundo as coisas de Deus. Eu fico imaginando como é que Deus deu sabedoria a Paulo, e Paulo faz as coisas, é profundo demais. A minha alma sente prazer na palavra de Deus e a dos irmãos. E o apóstolo Paulo, ele já tinha mencionado algo bastante interessante, logo no versículo 1 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar em termos práticos o que é que o Espírito Santo representa em nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5, aqui no versículo 18, ele começa a usar essa questão de explicar: não embriague, não deixe, como o vinho controla a vida dos bêbados, agora é o Espírito Santo que vai controlar as suas vidas. Aí agora, no versículo 1 do capítulo, no versículo 13 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai trazer em termos práticos o que o Espírito Santo, ele representa para mim e para você. E somos cheios do Espírito, amém? Pergunta ao seu irmão: você é cheio do Espírito Santo? Olha, o Espírito Santo tem te controlado. Olha, o Espírito Santo controla suas palavras, controla seus sentimentos, controla suas ações. Se ele falou sim, ele está cheio do Espírito Santo. Então, no versículo 13 do capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala do Espírito como sendo o selo da promessa que Deus enviou aos nossos corações. Então, o Espírito Santo, no versículo 13 do capítulo 1, ele vai falar que o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus, que Deus enviou aos nossos corações. No versículo 14 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É Ele que garante que eu e você vamos receber as promessas de Deus. Ele é o penhor da nossa herança. E aí, Ele é o garantidor da nossa promessa. Aí no versículo 17, Paulo vai falar que o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de revelação e do pleno conhecimento dele. No capítulo 2, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo vai falar que o Espírito Santo é o elo de união entre os judeus e gentios, porque havia essa separação, e foi o Espírito Santo que trouxe essa unidade entre os judeus e os gentios. No capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que sejam fortalecidos com poder, mediante a presença do Espírito Santo no homem interior. No capítulo 4, versículo 3, Paulo vai falar a respeito da unidade do Espírito. E no versículo 30, Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então aqui Paulo vai citar as razões pela qual devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós experimentamos o céu da promessa, nós experimentamos o penhor da nossa herança, nós experimentamos sabedoria e revelação do conhecimento de Jesus, nós representamos a unidade, o fortalecimento com poder e o selo para o dia da redenção. Isso tudo o apóstolo Paulo está dando ênfase ao Espírito Santo. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que se beneficia disso tudo que ele citou. E a pessoa que não beneficia. Porque se o Espírito Santo não está em plenitude daquela pessoa, ela não está de acordo com o que o apóstolo Paulo nos ensina à igreja de Éfeso. Vocês não estão me entendendo? Amém? Agora, eu quero falar o que não significa ser cheio do Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo, ele cita o comportamento de um bêbado, Paulo disse que a pessoa que embriaga com vinho, ela perde o controle. E aí o apóstolo Paulo, nesse contraste, ele vai dizer que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem o controle do Espírito Santo. Então tem pessoas que acham que a pessoa que está cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que se comporta como pessoa sem controle. Tem situações que você vai ver, cultos que você vai ver,
pessoas perderam o comportamento. Então acham que a pessoa ser cheia do Espírito Santo é plantar bananeira. Aquele irmão ele está cheio do Espírito Santo, ele está plantando bananeira. Aí o outro está rodando, está dando mortal para trás. Aí ele está dando golpe de karatê. Tem uns negócios aí que a gente vê. E as pessoas associam aquele comportamento porque acham que aquele contraste, que a pessoa bêbada, cheia do álcool. Então, se o apóstolo Paulo diz que a pessoa cheia do álcool, ela comporta como menino, como aqueles macacos sem controle. Então, é assim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, é pelo contrário. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa mais normal de tudo. Mas por quê? Porque uma dos frutos do Espírito Santo chama domínio próprio. Domínio próprio. Não quer dizer que eu dei um Hadouken aqui, aquele irmão está cheio do Espírito Santo. O Jorge está cheio do Espírito Santo no culto. O quê? Deu Hadouken lá na igreja. Aí passou o paletó. Não tem nada contra isso. Cada um com a sua experiência. Eu estou falando uma visão do apóstolo Paulo sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? E outro ponto bastante melindroso que eu vou esbarrar aqui, é a questão da língua estranha. Eu gostaria de explicar os textos de Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 19, qual é a visão, qual a manifestação, o que impactou a língua estranha naqueles dias. E hoje as pessoas estão confundindo. E o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo ele tem uma revelação maravilhosa. Ele vai colocar no lugar. Eu não quero entregar para você uma batida de frutas. Eu quero separar as frutas para você nessa noite. Eu não vou entregar batida de fruta. Quando você bebe uma batida de fruta, eu acho que ele pôs banana aqui, não, eu vou mostrar para você separadamente. E o apóstolo Paulo ele vai trazer que a língua estranha é um dom do Espírito. É um dom do Espírito. Eu falo em língua estranha, então quer dizer que eu estou cheio do Espírito Santo. Se engana. Isso eu não estou me entendendo. Eu quero esbarrar nesse assunto com vocês, porque eu vi esses dias. Se você quiser, eu não vou colocar aqui, não, porque os irmãos estão gravando ali, depois dá problema para mim. Mas você pode pesquisar na sua casa, seja corajoso. Você que não fala em língua estranha e quer fazer um curso para profeta, tem lá, curso de língua estranha. Como falar em língua, está na internet, no YouTube, pesquisa aí, como falar em língua estranha, e vai te ensinar. Ai, pastor, eu gostaria tanto de falar em línguas. Eu gostaria de falar em línguas porque eu acho tão bonito o falar em línguas. Mas não entende. O falar em línguas, segundo o apóstolo Paulo, ele é um dom. E tem pessoas que falam em língua e não está cheio do Espírito Santo. Chora. Qual que é o sinal que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Se você está entendendo a mensagem, qual que é o sinal? Qual que é o sinal? Não é controle? Não é controle total? É pessoa que fala em língua estranha aqui e daqui a pouco está falando mal dos outros. O Espírito Santo fala mal de alguém? Ele disse, não falar, aqui naquele contraste que eu citei para vocês, não falar mal uns dos outros. Mas antes sai da sua boca palavras que edificam. As pessoas estão confundindo falar em língua estranha com ser cheio do Espírito Santo, não tem nada a ver. E outra coisa, falar em língua estranha, segundo o apóstolo Paulo, tem regra. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, ele disse que quando a igreja for falar em língua, fale 2 ou 3, e que haja intérprete. Mas eu já ouvi você falar em língua. Às vezes eu falo em língua e entendo o que eu falo. Às
entendendo, eu estou falando para ver se alguém Deus levanta alguém para entender, para explicar para mim o que eu estou falando. Já aconteceu na comunidade de vida, eu lembro, vocês pastor lembram, ali em cima, o pastor pregou a mensagem e ele, no final da mensagem, ele chamou para frente para fazer uma oração. E os irmãos orando, a primeira experiência que eu tive com interpretação de línguas. E aí o pastor orando com o pessoal na frente, e o pastor começou a falar em língua estranha. E quando o pastor começou a falar em língua estranha, eu entendi claramente o que o pastor estava falando. E quando o pastor falou, e eu entendi no meu espírito o que o pastor estava falando, eu falei, aí entra a dúvida, né? Será que é o que eu estou entendendo mesmo? Aí, não, eu chego a arrepiar, como diz os outros. Aí eu, no meu espírito, ninguém está sabendo, eu estou, o pastor normalmente vai na frente, pede os pastores para ajudar. E o pastor está orando, fala em língua, e eu entendi o que ele falou. E aí naquele momento de conversa com Deus, eu falei, Deus, eu quero prova do que eu estou entendendo, é o Senhor que está me dando. E a prova é o seguinte, falei com Deus no meu espírito, eu e Deus, irmão, eu e Deus, nós somos assim. E eu falei com Deus, se o que o pastor falou é o que eu entendi, normalmente o pastor, ele é que termina o culto, ele vai dar a bênção apostólica, porque é ele que termina o culto. Então eu quero que o senhor faça o seguinte, o pastor não vai terminar o culto, e ele vai me passar a palavra para me entregar para a igreja o que eu entendi. No meu espírito falei com Deus. E o fogo está pegando e tal. O pastor, amém, irmão, amém, volta para o seu lugar. Nós já vamos terminar. E eu lá, quietinho, com a prova com Deus. Falei, e aí? Se não for, não passei vergonha. Vai que eu falei que é e não é? Então deixa eu fazer a prova aqui com Deus. Pastor, nós já vamos terminar. Presta atenção nisso, ó. Nós já vamos terminar. Mas antes de eu terminar, eu vou passar a palavra para o shopping. Vai. O mais assustador, subi no altar, não sei se o pastor lembra, subi no altar, o pastor falou comigo assim, Deus falou comigo, que falou com você, para você falar com a igreja. Irmão, é Deus ou não é? Então, voltando à questão da língua, quer dizer que eu falo em língua, que eu sou cheio de Espírito? Não. E é mais interessante disso, o apóstolo Paulo, ele vai explicar sobre os dons do Espírito com clareza, explicando dom por dom para a igreja de Corinto. E ele explica para a igreja de Corinto sobre os dons, como se deve fazer, a maneira que se deve portar. Mas no capítulo 3, Paulo vai chamar a igreja de Corinto de quê? Carnal. Vocês são carnais. Como Paulo tem os 12, e Paulo diz que são carnais. E além de ser carnais, são meninos. Por quê? Porque na igreja de Corinto tinha contenda, discórdia, tinha prostituição, tinha tudo isso. Mas mesmo assim havia a questão dos 12. Aí o apóstolo Paulo, ele vai explicar a questão do que é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode te impulsionar a falar a língua, ele pode, mas ele também pode te impulsionar a falar a língua. Não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, quer dizer que você está cheio do Espírito Santo quando você é controlado pelo Espírito Santo. Os irmãos estão me entendendo? Isso é importante você entender, porque se vê muitas coisas estranhas na igreja. Isso do curso de língua estranha que você vê aí, e pessoas falando em língua estranha, banalizando o Espírito Santo, às vezes a pessoa nunca vai receber dom nenhum, nem o Espírito. Irmão, o Espírito Santo, ele se entristece. Qual que é a figura? A figura do Espírito Santo mostrado no Novo Testamento, a figura de uma pomba, não é?
teste. Eu já fiz isso. A pombinha está ali comendo areia, sei lá o que ela está comendo, que ela fica ciscando. E faz um movimento brusco para ela ver, para você ver o que acontece. O que acontece? Ela volta. O Espírito Santo, ele é muito sensível e ele tem que ser tratado com respeito. Paulo vai citar aquilo tudo é o penhor da nossa herança, é o selo, etc. E eu e você, se nós entrarmos, seremos meninos banalizando o dom do Espírito e banalizando o Espírito Santo. Ele fica triste com isso. Agora, para me correr, misericórdia. Aí o apóstolo Paulo, ele vai falar agora, depois que ele mostrou esta questão, ele vai falar agora como se enxerga o Espírito. Ele diz: não embriague com vinho, que há dissolução, mas deixai-vos encher do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, ele vai explicar: Paulo, como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Versículo 19: falando entre vós com salmos. Eu vou até beber água, que essa aqui é de arrepiar o cabelo. Paulo, você já disse como é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa dominada pelo Espírito, controlada pelo Espírito, impulsionada pelo Espírito. Ela tem domínio próprio, ela tem amor, ela tem paz, ela tem longanimidade, bondade, temperança, mansidão. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem esses frutos. Você pode ir nela que está lá. Eu acho que eu não tenho domínio próprio. Então, você está dizendo para mim que não é cheio do Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Né? O irmão está dirigindo, o cara fechou ele. E tem uns que xingam em Bíblia, já viu? Raça de víbora, cão. Mas você não sente medo do coração. Você pode citar a Bíblia para o cara, mas no seu coração. Na realidade, você está querendo dizer, quando você xinga de fariseu, ô fariseu, você está falando para ele: morra! Agora, a pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ou a carne dela vai com a vontade de falar, ela tem domínio. Ela é provocada, a ira vem, aquele negócio vem, mas não tem reação de nada. Por quê? Porque o Espírito Santo está controlando a vida dela. Aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar como nós nos enchemos do Espírito Santo. Aí ele diz assim: falando entre vós com salmos. Agora, eu quero que você entenda isso. O salmo na Bíblia é cantado. O apóstolo Paulo, ele está falando da importância de eu e você falarmos das coisas de Deus. É o ponto A que eu quero abrir aqui. A conversa do cristão tem que ser sobre as coisas de Deus. Quanto mais eu e você, e aqui é falando entre vós. Aí o pessoal que está congregando, eles vão ter problema por causa do versículo. Porque Paulo diz que é falando entre vós, com salmos. É quando você e eu falamos a palavra de Deus. Jesus diz algo, ele dá um checkmate na vida de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Ele diz assim: o que fala a boca, o coração está cheio. Poxa, eu vou fazer também. E aí, você viu o jogo de ontem? Oh, Jesus. Eu queria comentar uma revelação da palavra para o irmão. Eu falo: eu não tenho nada contra o jogo, eu assisto também. Mas o apóstolo Paulo disse que para mim e você se encher do Espírito Santo, nós temos que falar entre nós as coisas de Deus. É falar as revelações de Deus. Cristão fala as coisas de Deus. Então, interessante, eu gosto
Santo. Eu já expliquei para você como é que eu prego, né? Vem na minha mente assim, O Espírito Santo traz na minha mente aqui. O apóstolo Pedro, que não era apóstolo na época, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus. E como é que eles identificaram que Jesus era, que Pedro era um discípulo de Jesus? Por quê? O que mais? O que mais? Falava como Jesus. Você é discípulo dele, você fala igualzinho a ele. Irmão, está na hora de nós viver uma vida radical. Eu não estou falando para você assistir jogo, mas eu acho que para se encher do Espírito, temos que falar das coisas do Espírito. E o apóstolo Paulo disse que quando nós falamos das coisas do Espírito, nós vamos nos enchermos mais do Espírito. É uma ação contínua. E o mais interessante é que a palavra que aparece no grego para se encher é uma ordem, é um comando. O grego, quando você lê no grego enchemos, Paulo está dando um comando. Se começar a chegar gente bêbada na igreja, pessoa cambaleando, você e eu vamos escandalizar. E é perigoso você falar, pastor, esse irmão ali está chegando na igreja chapado todo dia, e na hora da ceia ele está tomando ceia. O senhor não está na hora de conversar com ele, não? É perigoso. A igreja que exclui, é melhor só excluir ele do corpo, ele está chegando bêbado. Mas e a pessoa que chega no culto vazio do Espírito? Quando eu vou para o grego, Paulo está dizendo que se você não está cheio do Espírito Santo, é como se ele dissesse que você está andando em pecado. Quando eu vou para o termo no grego, é uma ordem de comando: seja cheio do Espírito Santo. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, você está andando diante de Deus em pecado. Fala bem baixinho. Tem misericórdia de Jesus. Agora, aqui está o problema seríssimo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos encher do Espírito Santo falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu quero que você entenda o poder, principalmente para os levitas que estão aqui, o poder de um louvor. O louvor, ele, segundo o apóstolo Paulo, ele é um dos requisitos para se encher do Espírito Santo. E se os levitas cantam hino que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não foi inspirado pelo Espírito Santo, não vai acontecer nada. O que se tem hoje, os levitas têm que tomar cuidado dessa seleção de hinos cantados para a igreja, porque tem pessoas que o autor daquela música, que quando ele escreveu a música, ele não recebeu de Deus inspiração. E quando a igreja canta hinos de cantores que não têm inspiração de Deus, aquele hino não vai gerar nada na igreja. É uma parte mais séria do culto, mais importante, além da palavra, é o louvor. O cuidado que nós, comunidade viva, os levitas, tem que ter na seleção das músicas, dos hinos que vão cantar. Hoje o escritor, como eu disse, ele transpira para escrever. Ele escreve uma frase e aí ele fala: o que rima com essa frase aqui? João, o que rima com amor? Ai, não vem nada não. E você, Antônio? É porque junta, né? Aí junta para escrever. E aí soa para escrever. Soa. Tem o hino da harpa. Os hinos da harpa são maravilhosos. Tem um hino da harpa que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em
inspirou aquela letra. Foi o Espírito que veio no coração dele para consolar ele do momento que está passando de luta, de dificuldade. Inspirou ele. Irmão, tem cada letra da harpa que você lê assim, você fala, Jesus. E a igreja, ela não tem se preocupado com esse detalhe. Aí, eu gostei desse batido, tita. Vamos colocar? E eu falei com minha esposa, eu falei com os irmãos, eu chego em qualquer igreja, eu sei qual que é o espírito que está no líder de louvor daquela igreja. Porque ele manifesta, ele não sabe disso, mas eu leio. Você quer conhecer o espírito que está dominando o líder daquela igreja? Presta atenção nas letras que ele canta. Por quê? Normalmente predomina o gosto musical dele. Eu sou líder de louvor, eu gosto só do diante do trono. Então a igreja que se vira, come aí. E tem igreja e tem, irmão, tem hino que não é congregacional. O líder de louvor tem que entender isso. Tem hino que eu vou cantar e ele não foi feito para congregação, ele não é congregacional. Além de não ser inspirado pelo Espírito Santo, ele não é congregacional. Ele não vai ajudar a igreja a ser cheia do Espírito Santo. Não manda me entender? Eu estou meio religioso hoje. Lídia está aí, menina está aí, eu era líder de louvor. Não subi no altar sem orar. E quantas vezes, ministrando louvor, o Espírito, os fretes está aí, e o Espírito falava, não quero esses hinos, eu quero aquele. Os meninos passavam a roda porque não era de acordo com a liturgia que a gente tinha ensaiado. Quantas vezes? E o apóstolo Paulo ele vai dizer que se eu e você temos que nos encher do Espírito Santo, falando entre salmos e cantamos cânticos. Agora, se a igreja não preocupa com... Irmão, tem doutrina sendo ensinada em música. Se o líder de louvor não prestar atenção, ele vai começar a misturar doutrina que ele nem sabe. Ah, mas eu gostei. Eu acho tão bonito. Eu nada. O que o Espírito Santo quer saber é a vontade dele. Irmão, se o líder de louvor está cheio do Espírito Santo, o que vai fluir? O Espírito Santo, não é? Se o líder está vazio, o líder do louvor está vazio, vai entregar o quê? Pedro e João, o que eu tenho? Olha, eu tenho dinheiro. Hoje a igreja tem recurso, hoje a igreja tem tecnologia, hoje tem tudo, mas tem corrupção. Tem tecnologia, mas não tem unção. Tem igreja aí que os irmãos sentam no chão, mas tem unção. Os irmãos não querem unção ou tecnologia? Se tiver os dois, será bom, né? Mas se não tem, a unção é bom, não é não? Você cantar um hino que o Espírito Santo te pega, quebranta seu coração, e você assusta que não, principalmente as mulheres, né? Que vem, eu gosto quando o Espírito Santo pega as mulheres de jeito. As mulheres vêm bonita, arrumando. Eu tenho uma linda lá em casa, né? Obrigado. Aí maqueia e tal, e vem bonita para a igreja. Um hino vem do Espírito Santo, rebenta a maquiagem dela, destrói a maquiagem dela. Suja baquetão preto no rosto. Irmão, você que é mulher, você prefere sair maquiada ou borrada, cheia de Espírito Santo? O irmão está me entendendo? O Paulo diz que para ser cheio do Espírito Santo tem que cantar hinos espirituais. Agora, se eu, como ministro de louvor, não tenho esse entendimento, eu vou dar o que para você? Nada. Olha, o Espírito que eu estou falando hoje, eu vou pegar essa parte aqui só para os ministros aqui. Já avisei, já falei. Você pode tocar bonito,
você pode cantar bonito. Unção só vem de um jeito. Como? Oração. Não tem jeito. Você pode cantar bonito, você pode fazer hino de cântico, você pode fazer etc. Se você não dobrar o seu joelhinho, calejar o seu joelhinho, não tem unção. Sem sacrifício não há fogo. A igreja tem que tomar cuidado com a parte do louvor. É a parte que antecede a mensagem. O cara vai pregar e os hinos que foi cantado não tocou em ninguém, não mexeu com ninguém, lá vai o pregador. Sangue de Jesus, sobe comigo, Jesus, que está uma geladeira o culto hoje. Se você não sabe, é por causa dos hinos que foram escolhidos, irmão. É sério isso. É muito sério. Graças a Deus pelo apóstolo Paulo, que nos ensina que para sermos cheios do Espírito Santo, o que nós temos que fazer? Falar a palavra de Deus e cantar hinos inspirados por Deus. É muito importante. A igreja cheia do Espírito Santo, ela passa pelo período de louvor. Há um salmo, eu não sei se é salmo, está escrito em algum lugar, que é memória, está escrito em algum lugar, Deus habita no meio? Está baixo. Deus habita no meio? Agora, um louvor que não foi ele que inspirou, ele vai estar? Eles vão cantar aquele hino e eu não inspirei. Não, é o Espírito Santo conversando com Deus. Não, mas tem misericórdia de Deus. Não, aquele hino ali eu não. Não, Deus, não, deixa eu só tocar. Não vai. Não foi eu que inspirei. Irmão, o Espírito Santo é sensível. E se ele não quiser deixar você sentir a presença dele, ele não vai deixar. Já aconteceu? Eu vou terminar. Você faz essa experiência. Às vezes você vai cantar um hino na sua casa, o Espírito Santo toca em você começa a chorar. Esse dia eu estava arrumando casa. Eu arrumo casa, viu? Estava arrumando casa, já meti logo uma adoração para Deus, o espontâneo. Quando eu assustei, eu estava chorando. Pô, o Espírito Santo me pegou aqui, eu nem percebi. Eu estava chorando. A importância do louvor na igreja. Paulo disse: enchei do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nos vossos corações. Eu vou parar aqui porque tem 2 versículos aí. Vocês vão me entender? O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Sentimento, vontade, desejo, tudo. Até filme. Eu vou ver esse filme aqui. Aí apareceu uma mulher nua. Já me deu controle, né? Não. Jesus senta aqui, vamos ver um filme. Esse filme eu não vejo. Também não. Essa série, esse dorama eu não vejo, não. Eu também não. Vocês não estão me entendendo? Você faz essa avaliação. Fica de pé no seu lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser pessoas